amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, e no programa de hoje a gente de cara já começa falando de Copa dos Campeões, a última competição das seleções brasileiras neste ano. Pois é, o Brasil sagrou-se vice-campeão na versão feminina, né? Depois de enfrentar grandes forças na última semana que passou. O Brasil teve uma trajetória bem interessante. A gente estreou contra a Rússia, que teve as voltas de Kosheleva e Goncharova. Mesmo assim, o Brasil se impôs e fez 3-1, com parciais de 25-17, 23-25, 25-23 e um arrasador 25-12. Tandara teve uma atuação para lá de destacada, fazendo nada menos do que 28 pontos, 20 de ataque, 4 de bloqueio e mais 4 de saques. A ponteira Gabi e a central Bia também se destacaram com 14 pontos cada uma. Outro fator que foi decisivo para o Brasil foi o bloqueio. Aliás, uma tônica no time nesse ano, toda vez que o bloqueio do Brasil vai bem, dificilmente a equipe perde um jogo, né? O Brasil fez 18 pontos somente em bloqueio nesse jogo. E começamos com o pé direito a competição. Porém, no dia seguinte, a gente pegou as carrascas chinesas, né? As campeãs olímpicas. E olha, foi um jogaço. Não começamos bem. A China de cara abriu 2-0 e com direito a 25-12 no segundo set. E quando tudo parecia caminhar para um 3-0, o Brasil acordou, pressionou no saque, melhorou no bloqueio e igualou as coisas, levando o jogo para um tie-break. Pois é, gente. E quando tudo parecia estar favorável para o Brasil, as brasileiras chegaram a abrir 10-5 no placar. Ela mesma, Tin Zhu, ressurgiu das cinzas e levou as chinesas à vitória numa virada apertada por 19-17. Os parciais do jogo foram 25-20, 25-12, 20-25, 23-25 e, como eu já disse, 19-17 no tie-break. Como eu disse, Tin Zhu foi o nome do jogo, fez nada menos do que 33 pontos na partida. Do lado das brasileiras, mais uma vez, destaque para Tandara, fez 10 a menos que a chinesa, marcando 23 pontos. E Gabi, que fez 18 pontos na partida. Com esse resultado, o Brasil caiu para a segunda posição, mas ainda tinha chances de ser campeão do torneio, que não tem semifinais e finais, né? O campeão sai dos pontos corridos. Porém, veio mais um tropeço para mais um time asiático no dia seguinte, quando nós acabamos perdendo para o Japão num jogo de muitos altos e baixos. As parciais do jogo foram 25-18, 25, 27, 25-15, 16-25 e aí no tie-break o Japão não teve dificuldade em fazer 15-6 no Brasil. Dessa vez, quem se sobressaiu na equipe verde e amarela foi Natália, com 15 pontos, seguida das centrais Bia e Carol, com 13 e 12, respectivamente. Do lado japonês, Ishii foi a maior pontuadora, com 19 acertos. Essa derrota para o Japão inesperada, né, causou problemas na classificação do Brasil, que acabou caindo para a quarta colocação e praticamente deu adeus à possibilidade de mais um título, né? A gente foi aí enfrentar a fraca seleção da Coreia do Sul, que ainda teve o desfalque de Kim Hye-on, sua maior ponteira, seu maior nome, mas já com pouquíssimas chances, né? E o Brasil não desapontou diante de um adversário bastante inferior tecnicamente e fisicamente também. O Brasil fez 3-0 em pouco mais de uma hora de jogo. As parciais foram de 25-15, pasmem, 25-10 e 25-23 no último set.
No duelo contra a Coreia do Sul, Tandara mais uma vez foi o nome do Brasil com 19 pontos. Do lado coreano, Lee fez 16. E o Brasil fechou a participação na Copa dos Campeões com uma vitória bastante convincente contra a fortíssima equipe norte-americana que veio completaça para a Copa dos Campeões. Nem o próprio treinador Coach Kirali esperava uma derrota tão contundente. Os parciais foram de 25-20, 25-23 e 25-19, diante de uma grande partida de Gabizinha e Tandara, que marcaram cada uma 16 pontos na partida. Do lado das norte-americanas, Larson e Drews fizeram 12 pontos cada uma. Pois é, uma partida onde o Brasil mostrou consistência do início ao fim e mostrou que está realmente no caminho certo nessa reestruturação que está passando a seleção brasileira. Com a vitória, a gente subiu novamente para a segunda colocação e conquistamos aí a prata da competição. O saldo brasileiro no ano foi extremamente positivo. Em 4 competições estivemos em todos os pódios. Foram 3 ouros e essa prata. Então, o Zé Roberto está de parabéns, as meninas estão de parabéns. Eu estava lendo uma entrevista do Kurt Kirali, né, que é uma lenda do voleibol mundial, um americano que foi espetacular tanto como jogador, quanto tem sido como técnico também. O cara é um fenômeno. E após a partida contra o Brasil, ele deu os parabéns ao Zé Roberto, falou que o mérito é todo do treinador brasileiro, porque ele partiu do zero com essa nova formação da seleção e conseguiu manter o alto nível. Ele falou que vai ter que trabalhar muito com a sua seleção para chegar na Copa do Mundo ano que vem, podendo brigar novamente por medalha. E uma curiosidade, questionado, né, pelo jornalista sobre a equipe chinesa, perguntaram a ele o que ele achava da Zhu, e ele falou, ironicamente, que Tinzu era mais de 50% do time da China. E ele, palavras de Kirali, o dia que ela joga 100% é impossível ganhar da China. Pois é, a carrasca brasileira realmente já conquistou os grandes nomes do voleibol mundial e com certeza já marcou seu nome na história do esporte. Bom, a classificação final ficou: em primeiro a China com 14 pontos e 5 vitórias, em segundo o Brasil com 11 pontos e 3 vitórias, em terceiro os Estados Unidos 7 pontos e 3 vitórias, em quarto a Rússia 7 pontos e 2 vitórias, em quinto o Japão 6 pontos e 2 vitórias e em último lugar a Coreia do Sul sem nenhuma vitória. A seleção do campeonato, como não poderia deixar de ser, teve como MVP ela, Tinzu. As ponteiras, Tinzu e Jordan Larson, dos Estados Unidos. As centrais ficaram a brasileiríssima Carol e Yuan Xinwei, da China, a gigante chinesa. A líbero foi Koto Inoi, do Japão, a levantadora Komoyo Tominaga, também do Japão, e a oposta, a nossa super Tandara. Pois é, o Brasil ainda botou aí 2 nomes, aliás, a Tandara foi para mim o grande nome dessa temporada no Brasil, né? A gente sabe que no Grand Prix, principalmente, a Natália foi muito premiada, mas eu acho que o nome dessa seleção é realmente a Tandara, que tem feito aí uma temporada brilhante, chamou para si a responsabilidade de ser realmente a bola de segurança da equipe e está substituindo um mito chamado Sheila, né? Então, parabéns para a seleção brasileira. Eu acho que a gente tem aí um período de descanso agora, pelo menos da equipe nacional, né? As meninas voltam para os seus clubes e ano que vem a gente tem Copa do Mundo e eu acho que as perspectivas são muito boas com a volta de Garay, provavelmente da líbero Leia, Dani Lins, então a gente vai estar ainda mais forte na próxima temporada. Bom, fechando aí o assunto Copa dos Campeões, essa semana quem está
começando a disputar a competição são os meninos do Brasil. E o mundo do vôlei deseja uma boa sorte. A gente vai estar fazendo aí um resumão na próxima semana para que você fique por dentro de tudo que aconteceu nesta última competição de nossa seleção brasileira. Bom, sem perder mais tempo, vamos agora para o saque rápido. Bom, e a gente começa esse saque rápido falando sobre Campeonato Sub-23 Mundial Feminino. O Brasil começou essa semana a defender o seu título. Somos os atuais campeões da categoria e o Brasil está indo muito bem representado. O Brasil está jogando com as levantadoras Liara e Bruna Costa, as opostas Lorene e Edinara, as centrais Laís, Maiane e Ingrid, as ponteiras Drusila, já velha conhecida do torcedor, principalmente carioca, Gabi Cândido, Mayra e Thalia, além da líbero Natália Araújo. Pois é, nesse campeonato sub-23 estão sendo testadas algumas das novas regras que estão sendo propostas pela Federação Internacional para o Voleibol. E a principal delas é a disputa das partidas em sets de apenas 15 pontos. Seriam 7 sets de 15 pontos, com a equipe vencendo 4 primeiro, sendo declarada a vencedora da partida, né? Uma regra bastante controversa aí que está gerando muita discussão, né? Os principais atletas e técnicos são contrários, porque começa-se a descaracterizar o esporte. Do outro lado, alguns dirigentes e redes de TV são a favor para que se consiga realmente popularizar ainda mais o voleibol, encaixando principalmente na TV aberta suas transmissões, né? Bom, discussões à parte sobre as novas regras, o Brasil vem defender seu título, vem forte, mas vai pegar muitas pedreiras aí. A briga pelo título vai contar com 12 seleções divididas em 2 grupos de 6. Os 2 melhores de cada chave vão avançar para as semifinais. O Brasil pega aí Quênia, Turquia, Japão, Bulgária e Cuba nessa primeira fase, né? Então eu acredito aí que Japão, Bulgária e Cuba sejam 3 seleções bastante complicadas do Brasil passar. Cuba nas categorias de base continua tão forte quanto antes. A Bulgária vem crescendo, o Japão tem um jogo que dificulta bastante as brasileiras, com muita defesa, muito volume de jogo. E tem também a Turquia correndo por fora. A Turquia é a campeã europeia sub-23, então o Brasil só vai ter moleza mesmo contra a equipe do Quênia. No mais, vai ser jogo duro e vai ser uma defesa de título bastante complicada. A gente do mundo do vôlei deseja aí uma boa sorte para as meninas do Brasil, que a gente possa pelo menos aí beliscar uma final do torneio, né? Mas a gente torce realmente para que a gente traga aí mais uma vez o título do campeonato. Bom, e agora a gente vai para uma notícia bem triste, assim. Depois dessa grande campanha na Copa dos Campeões, né, onde a gente teve o retorno da Gabizinha à equipe depois de uma lesão no joelho. Pois é, a Gabi voltou a sentir essa lesão no torneio e depois de conversar e fazer alguns exames ainda no Japão, conversando com o médico da seleção, foi acordado que a jogadora realmente teria que passar por uma cirurgia, e isso vai ser feito o mais rápido possível, muito possivelmente quando ela chegar ao Brasil, e ela deve ficar 3 meses de molho, aí, se recuperando, e provavelmente vai ficar fora do primeiro turno da Superliga, voltando apenas em 2018. Não é uma lesão extremamente grave, mas hoje a indicação cirúrgica é a melhor opção e a gente deseja sorte aí para essa menina prodígio do voleibol brasileiro. Gabizinha, uma jogadoraça, mostrou que mesmo ainda sem ritmo e sentindo dores, fez uma grande Copa dos Campeões e nós precisamos muito dela. Um beijo, Gabi, sorte para você. Bom, e falando em grandes nomes do vôlei feminino, essa semana
a nossa querida Sheila deu uma entrevista para o Wolosz, aí, esse grande nome do voleibol, né, brasileiro. O Wolosz, um grande comentarista, teve uma entrevista com a Sheila, e onde a Sheila afirmou que pretende voltar a jogar voleibol sim, apesar de ter tirado o ano passado como um ano sabático e ainda não ter fechado com nenhum clube. A brasileira reafirma que quer voltar a jogar e de preferência no Brasil, né? Como o ranking ainda está em vigor, isso dificulta um pouco a participação da brasileira, mas ela ainda não desistiu. Ela prefere jogar no Brasil. Ela falou que até voltaria a jogar fora do país, mas teria que ser uma proposta assim, basicamente irrecusável. Mas a gente pode ter esperança de ver mais uma vez esse grande talento do voleibol brasileiro novamente em quadra. Ela descartou categoricamente a volta à seleção. Ela disse que já cumpriu o seu ciclo na seleção, tem excelentes lembranças e que pretende guardar esses bons momentos na memória. Mas o seu foco agora é essencialmente nos clubes. Bom, depois de falar da Sheila, a gente vai direto falar daquela que a sucedeu na seleção brasileira. E a gente vai falar de Tandara no Personalidades do Vôlei. Tandara Caixeta sempre teve um enorme potencial no ataque, sendo considerada a jogadora de maior potência no Brasil atualmente. Foi 2 vezes consecutivas a maior pontuadora da Superliga Feminina de Vôlei. Disputou sua primeira Superliga em 2005, aos 16 anos de idade, pela equipe do Brasil Telecom, alcançando a 6ª posição na competição por 2 temporadas. Na temporada 2007-2008, a jogadora foi contratada pela equipe do Finasa Osasco. O time paulista conquistou seu primeiro título, o Campeonato Paulista de 2007, e foi vice-campeã da Superliga daquele ano. Na temporada seguinte, Tandara se transferiu para a tradicional equipe de Pinheiros e teve a oportunidade de atuar como titular durante praticamente toda a competição, ajudando a equipe a chegar na 5ª colocação da Superliga. Aos 20 anos, com propostas para jogar no exterior, a jogadora decidiu pela visibilidade dos times brasileiros e se mudou para o sul do país para ser destaque da equipe da Cativa de Brusque, Santa Catarina, com a qual conseguiu alcançar os playoffs da Superliga. Individualmente, Tandara foi a 3ª maior pontuadora do torneio com 428 pontos e foi eleita a melhor defensora do campeonato. No final de 2010, a brasiliense voltou para o estado de São Paulo ao acertar com o Vôlei Futuro de Araçatuba e foi destaque da equipe junto com Paula Pequeno, Fabiana, Joicinha e a norte-americana Stacy Sicora. Correspondendo às expectativas, Tandara anotou 358 pontos na Superliga e ajudou o seu time a chegar ao 3º lugar da competição. Em 2011, foi convocada para a seleção brasileira de novas, que disputou a Copa Yeltsin na Rússia. Sua atuação, reserva na época, chegou a marcar 22 pontos em uma partida. Fez com que ela fosse convocada para o Pan-Americano de Guadalajara, conquistando a medalha de ouro na competição e sendo responsável pelo ponto final contra as temidas cubanas. Na temporada 2011 e 2012, voltou a jogar pela equipe de Osasco, sendo a 2ª melhor sacadora da competição e anotando 314 pontos. Foi eleita também a MVP da grande final, que deu o título à sua equipe. O reconhecimento de seu trabalho continuou em seguida com a sua convocação para a seleção brasileira, que se preparava para as Olimpíadas de Londres 2012. Após uma série de cortes, Tandara não desistiu do sonho olímpico, mesmo com os jornais apontando que ela não ficaria com a vaga, tendo sua insistência e comprometimento elogiados pelo técnico José Roberto Guimarães.
Tandara ficou entre as 12 relacionadas para o torneio e o time se consagrou bicampeão olímpico. Na sua volta ao Brasil, foi contratada pelo SESI São Paulo. Com 417 pontos, Tandara foi o pilar da equipe e conseguiu ser a maior pontuadora da Superliga, com folga de quase 100 pontos para a segunda colocada, agradando a crítica e sendo reconhecida por todas as outras equipes da competição. Na temporada 2013-2014, foi contratada pelo Vôlei a Mil de Campinas para ser o destaque da equipe. Eliminada nas semifinais da competição pelo time da Unilever Rio, Tandara foi a principal jogadora, marcando 470 pontos e ainda tendo o melhor saque da competição. Nessa temporada, a brasiliense quebrou o recorde de pontos em uma só partida. Marcou 37 pontos contra o Praia Clube, batendo os 36 pontos de Fernanda Garay e Karen Rodrigues. O mais impressionante é que nessa temporada os sets eram de apenas 21 pontos e não 25 como nas edições anteriores. Na temporada 2014-2015, Tandara foi para o Praia Clube e no meio dos playoffs descobriu-se grávida do jogador Kleber Mineiro, sendo impedida de participar da temporada da seleção. Após o nascimento da filha Maria Clara em setembro, lutou para voltar à forma e disputar a Superliga já no mês seguinte. Eventualmente assinou com o Minas para a temporada 2015-2016. Em 2016, assinou com o Vôlei Nestlé Osasco para a temporada 16-17, sagrando-se campeã paulista e vice-campeã da Superliga, onde foi eleita a melhor sacadora e, mais uma vez, maior pontuadora da competição. Foi convocada para a seleção brasileira em 2017, conquistando o título da Montreux Volley Masters e do Grand Prix. Para a temporada 2017-2018, renovou seu contrato com o Osasco. Em 2016, foi cortada da seleção por não estar bem fisicamente após sua primeira gravidez. Porém, este ano, voltou à seleção com a renovação imposta por José Alberto Guimarães e esteve no pódio de todas as competições em que a seleção participou, sempre se destacando como uma das maiores pontuadoras. Bom, galera, depois de falar de Tandara, difícil falar de uma jogadora que lutou tanto para chegar onde está chegando agora, né? E para mim, como eu falei no início do programa, tem sido o grande nome da seleção brasileira na atual temporada. A garota chegou estourando mesmo, já era uma promessa há muito tempo e agora é uma realidade. Então, depois de falar dessa jogadoraça do Brasil, a gente vai ficando por aqui. Mas eu aguardo vocês semana que vem e a gente vai ter muito assunto para falar aqui. E eu espero vocês ligadinhos aí no canal 21, na TV Serra Norte e também no nosso YouTube, tá bom? Espero vocês, um beijo grande e até lá!